Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Venho para a leitura de mais um texto do blog. O texto de hoje foi lançado em 31 de janeiro de 2019 e o título dele é Descartáveis. Vamos lá. Meio desanimador o que vem acontecendo com as relações afetivas atualmente. Triste ver que a inspiração de tantas músicas, o momento mágico dos filmes românticos, o desfecho dos contos de fadas, perdeu todo o significado, toda a magia. O símbolo do amor se perdeu. Foi tão banalizado como tantas outras coisas nesse mundo tão carente de valores e de amores. Parafraseando Bauman, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Hoje tudo é rápido, passageiro e descartável. Reduzir, reusar e reciclar é ótimo para a natureza, mas péssimo para as relações interpessoais. Só se preocupam com quantidade. Qualidade? O que é isso? Será que importa? Mais importante do que ser é parecer. E não estou me referindo aos adolescentes e jovens que estão adentrando o terreno das relações afetivas, mas a pessoa já com uma certa vivência e total imaturidade emocional. O beijo sempre foi o termômetro das relações. Uma relação onde os beijos se tornaram escassos ou meramente formais já demonstra sinais de que está seriamente comprometida, desgastada, muitas vezes levada adiante apenas pelo comodismo. E por outro lado, para muitos, a curtição hoje é sair beijando, mas sem envolvimento ou sentimento. Muitas vezes como se fosse uma competição. As relações tornaram-se superficiais, as pessoas disponíveis, mas nunca dispostas. Aos que buscam algo mais consistente, sobra a pecha de diferentões ou fora da curva, iludidos e sonhadores. E muitos acabam realmente se sentindo meio perdidos e inadequados nesses tempos de relações tão fugazes. Vivemos em um tempo de muitas teorias e poucas realizações. Vivemos num mundo cheio de juízes de vidas alheias, julgando e sentenciando sem nenhum fundamento, muitas vezes apenas baseados em superficialidades, todos querendo ser politicamente corretos e poucos sendo concretamente corretos. Fala-se muito, faz-se bem pouco e sente-se menos ainda. Ah, que saudades do tempo em que atitudes valiam mais que palavras. Mas quer saber? Lá no fundinho, ainda acredito que o que muitos ainda desejam, mesmo que não admitam, é essência, meu bem, é constância, um amor, um alguém para chamar de seu. Então é isso. Aqui eu tô falando sobre relacionamentos, né? Mas isso acho que hoje em dia tá muito abrangente, né? Tá em tudo, na verdade. Em todo tipo de relação, né? A superficialidade com que as relações têm se concretizado ultimamente, né? E é triste isso, né? Porque como eu acho que o evento das redes sociais, ele foi muito bom, muito interessante. A gente conseguiu reencontrar pessoas, né? Que a gente não via há muito tempo, né? Reatar relações, né? Mas por outro lado, muitas pessoas começaram a viver assim, mostrando que às vezes na realidade elas não são. Então a gente vê muitas relações assim que parecem perfeitas e que na verdade aquilo é só uma fachada só para inglês ver, né, como dizem. É uma coisa muito superficial e isso acaba fazendo
com que algumas pessoas, né, isso gera o quê? Uma comparação, que é uma das piores coisas da atualidade. As pessoas acabam ficando deprimidas, se sentindo diferentes, porque por causa dessa comparação da vida delas com essa vida de filtro, né? Uma amiga uma vez falou essa questão que todo mundo vê o palco, mas não vê os bastidores, né? Então, a vida da gente acontece nos bastidores, né? Todo o preparo, para você chegar naquele momento de sucesso, você tem toda uma trajetória, você tem os ensaios, você tem o cansaço, você tem as tentativas, você tem os erros, os acertos, então tudo o que culmina no sucesso de qualquer coisa na vida da gente, tem os bastidores, a escalada, né? A escalada por trás, todo o preparo por trás, tudo o que é o mais importante mesmo, que é a jornada, né? O que a gente vai aprendendo, o que a gente vai produzindo, o que a gente vai conquistando. E quando as pessoas, e muitas pessoas acabam se sentindo diferentes por conta dessa exposição exacerbada de perfeição e de felicidade que a gente vê nas redes sociais. E a vida não é exatamente assim. E na maioria das vezes, essas pessoas que expõem tudo isso não são aquilo que elas mostram. E isso acaba trazendo alguns complexos, porque as pessoas entendem, acabam aceitando aquilo como um padrão de felicidade. E o que muitas vezes acontece é que algumas pessoas se sentem infelizes e solitárias porque, por exemplo, elas não têm aquele relacionamento perfeito. E elas não precisam ter. Talvez aquilo que é bom para o outro não é necessariamente bom para você. E as pessoas acabam confundindo, né, a solidão com a solitude, porque normalmente quando alguém está bem, sem precisar desse tipo sem precisar de companhia, sem precisar estar fazendo tudo que todo mundo está fazendo, ou tá numa viagem, ou tá num show, ou tá num bar, ou tá numa festa. Isso não quer dizer que ela seja menos feliz do que essas pessoas. Porque, e muito pelo contrário, às vezes a pessoa que se sente bem na casa dela, com um círculo pequeno de amizades, ou bem dentro da família dela, bem dentro de uma vida mais simples. Isso não quer dizer que ela seja menos feliz, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Então não dá para ter um padrão, não dá para ter um modelo que sirva para todo mundo. Então tá tendo muito julgamento com base em padrões criados de uma forma muito artificial, né? Mesmo, por exemplo, as mulheres são cobradas, porque tem que ser empoderada, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. Não, não tem que ser nada. E às vezes a pessoa simplesmente, a mulher, ela quer ter aquela vida mais simples, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e isso já é uma tarefa muito grande, né? E admirável. Alguém que abdica, por exemplo, de ter uma carreira de sucesso, de ter visibilidade, para ser o suporte de um lar, para ser a base de um lar. Eu acho isso lindo, mas não é valorizado pela sociedade, por essa sociedade artificial e superficial que a gente está enfrentando atualmente. Então é importante, até assim, eu fico pensando, gente, às vezes uma pessoa termina um relacionamento e imediatamente as pessoas começam a buscar alguém para suprir aquele momento que na verdade você deveria estar ali vivendo aquele luto, aquele seu momento de retomar, de se
sentir inteiro novamente você com você, criar um sentimento de solitude, que é você gostar da sua própria companhia, estar bem com você, porque aí você vai poder criar relacionamentos mais saudáveis se você tá bem com você. Se você tá querendo preencher um buraco, não vai dar certo, porque ninguém é responsável pela felicidade do outro, né? É um peso muito grande para se carregar. Você jogar nas costas do outro alguém que tem a responsabilidade de te completar. Não, a gente tem que ser completo. Os relacionamentos são feitos de pessoas completas. Não existe essa coisa de tampa de panela nem metade de laranja, né? A laranja tem que ser inteira, a panela é frigideira que não tem tampa. Então, a gente tem que ser completo para ninguém tem que carregar o outro, ninguém tem que ser muleta do outro. E aí a gente vê agora essa coisa desses sites de relacionamento que você fica buscando ali. Eu acho assim interessante, porque para mim aquilo mais parece assim uma vitrine, uma loja, né? Assim, como é que chama? Tipo, essas lojas que a gente, essas plataformas que a gente compra, né, produtos. Então, as pessoas colocam lá os produtos e você escolhe, fica escolhendo o que você quer, o que você não quer. Eu acho assim meio surreal a que ponto a gente chegou, né? Porque e é engraçado que quando você não pratica esse tipo de atitude, não tem esse tipo de atitude de ficar buscando companhia em aplicativos, é, isso causa uma certa estranheza. Você é o diferentão, né? Você é o esquisito, você é ultrapassado, você é careta, né? Como se fala antigamente, né? Porque você não acha que seja a melhor forma. Realmente eu nunca, eu acho assim que esses aplicativos realmente parecem uma vitrine mesmo. Você tá ali se colocando para alguém te escolher, ou você escolher alguém, é como se a pessoa passasse a ser um produto. Eu acho muito estranho isso, porque e hoje em dia as pessoas acham que se não for assim, você não tem nem a menor possibilidade de ter um relacionamento. Sendo que. Então, como é que era antigamente? Como que as pessoas se conheciam antigamente? Não tinha esse tipo de coisa. Então, as coisas deixaram de ser naturais. Não existe mais é tudo tão rápido. Que as pessoas querem tudo rápido. Não tem aquele trabalho de conhecer, de tentar conhecer, de conversar, de ir mostrando quem você é, conhecendo o que o outro é. Não, agora é tudo rápido e parece que é assim, pessoas que até mais velhas, né, tem essa sede de ter que ir nos lugares para conhecer pessoas e aquela coisa muito rápida, muito artificial, muito, por isso que às vezes acaba não vingando, né? É bem difícil, são poucos os relacionamentos que acontecem assim por meio desses aplicativos que a pessoa conhece assim do nada e já engata alguma coisa lá e sem nenhum tipo de tempo para realmente conhecer o outro. Então, alguns dão sorte, né? Provavelmente encontrou lá, né? Tropeçou na alma gêmea dele ou numa pessoa com a mesma sintonia, mas normalmente essa coisa de acelerar as coisas torna difícil que as coisas se tornem sólidas, porque é tudo muito rápido, todo mundo tem muita pressa. Então, e acaba sendo, as relações acabam sendo descartáveis, as pessoas acabam sendo descartáveis, e é triste isso que a gente vê acontecer. A gente
Principalmente quando você acompanha relacionamentos nas redes sociais de pessoas, por exemplo, que têm uma visibilidade, que têm que são celebridades, vamos dizer assim. A gente vê como é uma coisa assim que é muita rotatividade, é difícil. Hoje em dia, antes, assim, um casal que tinha anos e anos de convivência, era a regra. Hoje em dia, por conta dessa superficialidade, quando a gente vê um casal que tem uma relação duradoura de muitos anos, a gente fica admirado, sendo que isso que deveria mais ser o mais comum, né? As relações terem mais base, né? Mais solidez, mais conexão. E assim, o que a gente espera é que com essa evolução, que por outro lado, assim, muitas pessoas estão tomando essa consciência, porque eu acho que essa velocidade toda está começando a saturar as pessoas, sabe? Muita gente, eu percebo que tem buscado, que quer buscar é, relações mais de mais conexão mesmo, de mais sintonia mesmo. Então, muita gente tá deixando que o tempo resolva, tá deixando para as coisas caminharem de uma forma mais natural. Então, assim, muita gente está voltando, tá fazendo o caminho de volta, tá saindo dessa loucura, dessa velocidade que a gente tem vivido, tá desacelerando e fazendo o caminho de volta para uma coisa mais simples e mais natural. Que eu acho que é o que vai acabar sendo o, o nosso caminho daqui para frente, porque a gente chegou num ponto assim de ruptura, porque nós estamos vendo que essa velocidade, essas relações descartáveis, muito fluidas, muito sem, sem conexões fortes, estão destruindo o psicológico das pessoas, destruindo o emocional das pessoas. E elas vão ter que fazer esse caminho de volta como? Reconstruindo primeiro a elas mesmas, entenderem que ah, ninguém precisa de ninguém para para o seu próprio bem-estar. É o contrário. O seu amor próprio, a sua autoestima, a sua força pessoal, o seu equilíbrio é que vai te trazer relações saudáveis. Aí, tanto relações afetivas, relações familiares, relações profissionais, tudo isso vai te trazendo coisas positivas quando você encontra o seu equilíbrio, a sua paz interior. E aí você começa a atrair tudo o que esteja nessa mesma sintonia, para a gente ter uma vida de tranquilidade, de amor, não é? Porque quando você não está emocionalmente bem e você tenta suprir isso através de coisas externas, através de entretenimento, de relacionamentos fugazes, de outras pessoas, de suprir uma carência que não tem como nada preencher a não ser você mesmo, porque tudo está dentro da gente. Nada que venha de fora vai preencher o seu vazio. Então, esse vazio que muitas pessoas têm sentido, elas precisam entender que o, isso só vai ser preenchido quando elas pararem, olharem para elas próprias, perguntarem, terem uma conversa franca diante do espelho, diante dela mesma, ouvir a mente dela, ouvir o coração e entender quais são as reais necessidades dela, o que ela precisa para se equilibrar e para
tornar a energia dela saudável e com isso tornar todo o entorno dela também saudável e trazer para a vida dela só o que esteja na sintonia dela, conectado à energia dela e desta forma trazer paz e equilíbrio. O que a reflexão que eu trago hoje é assim, para a gente desacelerar um pouco, parar de se preocupar um pouco com os julgamentos das pessoas, o que eles acham, querer se enquadrar em padrões, a gente não precisa entrar em caixinha nenhuma, né? Muito pelo contrário, a gente tem que sair das caixinhas alheias e encontrar o nosso próprio caminho, a nossa própria forma. E que é a única forma da gente se sentir situado nesse mundo e achar, inclusive, o nosso propósito aqui, né? E que é o que vai realmente nos fazer sentir plenos, satisfeitos, felizes, em estado de solitude e paz, certo? Então, bora lá desacelerar um pouquinho, parar de dar tanta atenção ao externo e começar a prestar mais atenção no que a gente realmente precisa para a nossa vida. E isso a gente só vai descobrir ouvindo a nós mesmos, silenciando, ouvindo o nosso coração. E as nossas necessidades vão com certeza ser atendidas de uma forma muito mais eficaz, certo? Então é isso por hoje. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.